Aí, pessoal, tem cobra no mato aí. Cascavel. Tá com jeito de ser cascavel. Tem todo naipe. Tá espalhada por aqui. Aqui é perigoso, pessoal, andar no mato. Um perigo danado. Antigamente não tinha cascavel aqui não. Agora tá tendo muita. E ela tá paradinha. Não parece que tá morta não. Parece que tá com o corpo íntegro. Mas não vai ser eu que vai saber não. Ela é muito rápida. Deixa eu jogar um zoom aqui. Tá muito parada. Que delícia, pessoal. Sair de todo aquele ruído chamado cidade e vim para um lugar desse, sentindo esse cheiro de eucalipto, que está simplesmente uma delícia. Uma leve brisa sopra neste momento. E esse verde anestesiante, mas faz um bem incrível. Incrível mesmo. Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Que eu estou bem. Queria falar para vocês que despertar ele não é um prêmio de loteria. Quem conhece mais o seu bairro? Aquela pessoa que permanece na mesma rua onde nasceu? Ou aquela pessoa que se aventura a dobrar as esquinas? Logicamente, é aquela pessoa corajosa que se aventurou a dobrar as esquinas. Assim foi o meu caso. Esse foi o meu caso. Eu me aventurei a dobrar as esquinas. Eu não me conformei com a estagnação em que eu julgava, que a minha consciência estava. Por isso, eu resolvi dobrar as esquinas da filosofia, as esquinas do dogma, ultrapassar as fronteiras do dogma, absorver conhecimentos de outras culturas, procurar ter as minhas próprias experiências espirituais. Foi isso que eu escolhi. E o que eu queria falar para vocês é isso: não conforme com a estagnação. Se você se sente estagnado, se você sente que você está estagnado no seu propósito, faça alguma coisa, tente alguma coisa, mas não se conforme com a estagnação, porque o ser humano ele não nasceu para ficar estagnado no projeto que ele escolheu para si. Então, é isso que eu queria falar para vocês não se conformarem não. Se vocês querem evoluir, se vocês querem expandir a sua mente, a sua consciência, não se conforme com a estagnação, porque a estagnação não é um bom sinal.
é um sinal de que alguma coisa está errada. Nosso processo é evoluir e evoluir sempre. Por isso vocês estão aqui. Vocês poderiam estar em qualquer lugar, né? Tem tanta coisa no YouTube, tem tanto entretenimento, mas o que sobra no final? Não sobra nada. Você acumula informação disso, informação daquilo, e no final do dia você não tem nada. Para que eu tivesse as experiências que eu tive, eu não vou falar isso com triunfalismo, mas é uma verdade, uma realidade. Eu tive que abrir mão de muita coisa. Muitas vezes os meus amigos me chamavam para uma partida de futebol, outros me chamavam para uma balada, para beber, para fumar, mas eu preferi ir para o meu quarto, ler os meus livros de filosofia, praticar meus exercícios para tentar sair do corpo, porque o chamado era muito forte. O chamado era muito forte. Era mais forte do que eu. Então, eu tive as minhas experiências extrafísicas, minhas experiências fora do corpo, e isso acelerou o meu processo de despertar. A projeção astral, ela é o objetivo final do desperto? Não. A projeção astral, ela não é a cereja do bolo. A cereja do bolo é a iluminação, e disso todos nós estamos distantes. O desperto, ele é perfeito? Não. O desperto, ele não é perfeito. Mas o desperto, ele se libertou de uma corrente que mais atrapalhava do que ajudava. E se libertando dessa corrente, o desperto, ele ganhou uma ferramenta a mais, né, na sua evolução espiritual. Por quê? Que o desperto, ele se libertando do dogma, se libertando dessas crenças limitantes, né, ele deu um passo a mais no rumo da sua evolução. Por quê? Como que a mente vai evoluir presa? Como que você vai saber o seu real potencial se a sua mente está presa? Se a sua mente está encarcerada? Não tem como. Então, o que eu queria falar para vocês é isso, que o despertar, ele não é um prêmio de loteria. O despertar é uma semente plantada. E vocês estão plantando essa semente. Por estar nesse canal, vocês estão plantando essa semente. E vocês poderiam estar em qualquer outra coisa, fazendo qualquer outra coisa, vocês estão aqui. Vendo um vídeo sobre expansão da consciência. Eu sempre me senti desconfortável nas religiões tradicionais. Por ter uma veia de autodidatismo, viver regido por um sistema ortodoxo, cara, não dá pra mim, nunca deu. E eu vi a estagnação das outras pessoas que estavam naquele mesmo processo. Eu falei, rapaz, não vai dar pra mim não, vou ter que sair fora de sair. Então eu abandonei tudo e procurei ter minhas experiências pessoais. Foi muito gratificante, não tem preço, não troco por nada. Se fosse para mim escolher ganhar $1 milhão e não ter tido as experiências espirituais que eu tive, eu não pensava duas vezes, pessoal. Só porque esse dinheiro para lá, eu não quero saber disso não. Porque as coisas que eu conquistei, não estou falando com triunfalismo não, tá? Longe disso. As coisas que eu conquistei, as coisas que eu vi, que eu vivenciei, não tem preço. E é isso que eu queria falar para vocês. Grandes feitos, grandes coisas esperam por vocês, que ao se sentirem estagnados aonde vocês estão,
vocês resolverem dobrar a esquina, dobrem a esquina. Não pensem duas vezes, dobra a esquina. Que a espiritualidade, ela fará o resto. É seleção natural. Isso é seleção natural, pessoal. Se você se destacar da manada, a espiritualidade começa a olhar para você. Se você for só mais um, a espiritualidade, ela nem vai notar que você existe. A espiritualidade só nota aquelas pessoas que de algum modo vêm mostrando um progresso. Por isso que nós não podemos ficar estagnados. Essa é a minha mensagem para vocês. Quando aquela pergunta bater, um dia, o que eu estou fazendo aqui? E no outro dia ela sumir, vocês permaneçam. Mas se aquela pergunta vier, o que eu estou fazendo aqui? Permanecer por mais de uma semana, não tem outro jeito não. Como diz aqui na minha terra, né? É picar a mula. Aqui tem umas expressões, é picar a mula, vazar na braquiária, é isso tudo, tá? Eu tô falando isso aí, né? Mas essas expressões não sou muito de usar, não. Mas eu vou usar só para contexto. É picar a mula, vaza, vai embora. Uma vez eu estava fazendo um curso e eu falei com a moça assim, olha, eu falei com a menina assim do curso, ó, não quero saber de elétrica não, se tiver elétrica não quero fazer esse curso não. Aí ela me garantiu que não tinha elétrica não, mas o curso tinha muita elétrica. Eu falei, ó, elétrica eu não quero não. Aí, no meio do curso eu vi que tinha muita elétrica. Falei assim, ó, a pergunta veio, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? E a pergunta foi persistindo. De vez em quando ela vinha, de vez em quando ela sumia. Quando ela ficou por uma semana, eu vazei na braquiária. Vazei na braquiária, piquei a mula, fui embora. E assim eu queria falar para vocês, é isso, se vocês se sentirem que vocês estão estagnados, vocês têm um jeito de resolver essa questão aí, porque a gente não foi feito para ficar estagnado não. Ok, pessoal? Esse era o vídeo que eu queria passar para vocês. Se vocês gostam desse conteúdo, vocês se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo.